Olá, bom dia a quem me assiste. Eu sou Luciane, do Viver e Contar. Viver e Contar é tanto o meu empreender, quanto o meu modo de fazer as coisas nos últimos tempos. Essa gravação de hoje é uma mini aula, uma explicação básica que faz parte, que vai ser integrado dentro de um grupo que está sendo guiado a partir da mandala do tempo, que eu criei já há algum tempo, que reúne a observação dos trânsitos astrológicos e também da cosmologia maia, unidos à estação do ano, tendo a estação do ano como base, e unido também ao calendário gregoriano. Então, junta numa mandala várias formas de observar o tempo e observar o nosso caminhar, o nosso passo dentro desse tempo. Observar como a vida se desenrola, o que ela traz para a gente dentro de cada passo. E também, no final das contas, como grande objetivo é tentar perceber o que isso tudo está nos mostrando, que tudo está, tudo que se apresenta está pedindo de nós, está mostrando para nós, né, o caminho que está se abrindo e os pontos a serem trabalhados, né, que estão aparecendo. E perceber de qual área da vida isso tudo fala, né, porque dentro da astrologia e também da cosmologia maia, a gente consegue perceber mais claramente como as coisas transcorrem dentro de cada área da vida, né, as fatias da mandala são como uma pizza e cada pedaço da pizza fala de uma área da vida. E daí fica mais fácil da gente compreender algumas coisas, né. Então hoje, essa mini aula foi criada com a intenção de ser compartilhada primeiro nesse grupo de guiança, pelo qual a gente está caminhando pelo ciclo de Escorpião. Então, as mulheres que fazem parte do grupo eu agradeço e honro, porque vocês abriram a oportunidade de eu estar aqui fazendo esse vídeo, compartilhando esse conhecimento de alguma forma e podendo levar ele para o mundo de uma forma mais organizada, né? Com uma forma mais organizada. Certo? Então, para não enrolar mais, eu vou começar, porque a intenção hoje é falar da mandala astrológica e de algumas coisas básicas que ela traz para a gente olhar e que embasaram a criação da minha mandala do tempo. Eu vou começar compartilhando a tela. Vamos ver aqui. Então, aqui, como vocês devem estar vendo, eu criei uma mandala. Eu organizei ela de uma forma pura, né? O que seria uma forma pura? É como é a mandala original da astrologia, pelo menos de uma linha da astrologia com a qual eu trabalho, porque tem algumas que organizam ela um pouco diferente. Mas aqui eu aprendi que eu uso é assim. Pura porque aqui não existem dados inseridos sobre ela. Isso aqui não é o mapa de ninguém, né? Porque quando a gente insere dados de nascimento, o dia, o local e a hora exata do nascimento, os signos que estão aqui, eles mudam de lugar, né? Cada fatia dessas, como eu disse, é uma área da vida. Essas áreas, que a gente chama de casas, né, que vão de 1 até 12 aqui, elas são fixas, mas os signos mudam de lugar. Eles ocupam áreas da vida diferentes conforme os dados pessoais do mapa, que são a pessoa que é a dona do mapa, né? Como eu disse, usando o horário exato que a pessoa nasceu, dentro do dia da data e o lugar onde ela nasceu.
E aí mudam os planetas também, né? Mas o que eu quero trazer aqui é um entendimento prático para ser usado no dia a dia, de observação dos trânsitos que a gente vive, né? E para quem está usando a mandala dentro do grupo, ou quem vai usar a mandala do tempo um dia, entender de uma forma mais clara por que eu organizei ela dessa forma, né? Eu acho até que eu vou abrir a mandala aqui primeiro para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu interromper este compartilhamento aqui. Vamos começar. Vamos usar uma outra imagem aqui primeiro, para entender o que é a mandala. Aqui. Só um minutinho, deixa eu dar um zoom diferente aqui e compartilhar. Essa é a mandala que eu falo. Eu chamei ela de mandala do tempo. Essa aqui é da primavera, porque eu dividi a mandala em estações. Eu faço ela com base na estação, e cada estação do ano tem 3 ciclos astrológicos, né? O que seria isso? 3 signos. Cada estação do ano é composta ou passa por 3 signos astrológicos. E aí eu faço uma mandala, para cada signo, uma mandala para cada signo, aqui. O meio é a primavera, aí aqui vem a parte da astrologia, o Sol. O Sol é o que define o início de cada signo, a entrada do Sol num determinado tempo define o signo solar que está vigente no momento, né? Então agora nós estamos em Escorpião. Isso aqui é o ciclo da Lua, ela passa por todo o zodíaco ao longo desses... Cada passagem do Sol por um signo são 30 dias. Dentro desses 30 dias, a Lua passa por todos os signos, mais de uma vez, inclusive, porque ela fica 2 dias e pouquinho em cada signo, às vezes menos, às vezes mais. Aí aqui eu botei os planetas, mais por fora tem dados da cosmologia maia, que o ano dentro da cosmologia, o mês, os dias da semana, aqui o Tzolk'in, que são, né, um ciclo de 260 dias, e aqui eu coloco o Kim do dia. Aqui tem o castelo. Aqui é um espaço para escrita ou anotação pessoal. Eu coloco sempre a minha harmônica do dia, que é a soma do meu Kim de nascimento com o Kim do dia. Aqui o mês e a data do gregoriano. Então, isso aqui é uma mandala de sincronização do tempo que eu criei para mim, que eu uso diariamente. Tá? Quem se interessar depois pode me procurar para adquirir a mandala e futuramente entrar num grupo de condução que ainda eu pretendo criar. Ok? Então, vamos voltar agora para a mandala do zodíaco. Então, como eu disse, isso aqui é um mapa que não tem dados de ninguém. Então, ela é a mandala pura, assim como eu aprendi a usar. Dentro da mandala pura da astrologia, Áries é o primeiro signo. Ele abre sempre o ano astrológico, né? E ele é análogo à casa 1. Então, Áries e casa 1 não são exatamente a mesma coisa, né? Cada signo tem afinidade com uma casa, é como se fosse o dono da casa.
Mas não é exatamente a mesma coisa, porque a casa é a área da vida onde se manifesta, e o signo é uma energia, ele é um momento do tempo. Foi isso que eu aprendi, que fez todo sentido. Ele é uma energia, uma busca, e um momento do tempo, uma sincronização do tempo que a vida traz para nós, que o cosmos traz para nós, né, dentro do nosso sistema solar, aqui, como humanos que somos, vivendo na Terra, que faz parte de um sistema solar heliocêntrico, né, onde o Sol é o centro. Mas a astrologia, desde a sua criação há não sei quantos mil anos atrás, ela observa o céu do ponto de vista da Terra, então ela considera topocêntrico, né, é uma palavra que se usa, né, e ela usa o ser humano como centro, como se nós fôssemos, a Terra fosse o centro da galáxia, mesmo sabendo que na prática isso não é assim. Mas por que a gente usa a Terra e nós mesmos como centro? Porque é daqui que a gente observa os planetas girando ao redor da Terra, né? Por isso que da nossa observação aqui, humana, forma-se uma eclíptica, que é o que a gente chama, que é um cinturão, um círculo ao redor da Terra, onde os planetas giram. Eles giram, a gente consegue observar dentro de uma determinada faixa. Isso a gente chama de eclíptica, né? E a partir dessa observação é que a gente começou, o ser humano começou a observar que em determinados momentos do tempo, determinadas coisas acontecem na natureza. Determinado planeta está no céu, visível lá, e quando esse planeta aparece lá no céu, determinadas coisas tendem a acontecer. E aí, usando a lei hermética, né? Se acontece fora, acontece dentro. Aí a astrologia e a cosmologia maia também fazem uma correlação. Então não significa que os planetas agem sobre a gente, que eles mandam, que o Sol manda, que Júpiter manda, que não sei quem manda, e a gente obedece. Não é assim que funciona. Eles são como um relógio. É igual o relógio batendo meio-dia e marcando, hora de almoçar. Quando o Sol nasce de manhã e traz luz, o corpo entende é a hora de levantar. Quando o Sol se põe e escurece, o corpo começa a ficar cansado e com sono e entende é hora de dormir. É isso que os planetas fazem, eles nos mostram determinados momentos do tempo. Momento de sair, momento de entrar. Momento de sair, dar, compartilhar, expandir. Momento de entrar, recolher, adormecer, contrair. Momentos de limite e expansão. É como a respiração, né? É isso, é o universo respirando, o cosmos respirando e a gente respirando junto. E aí, quando a gente começa a observar como isso funciona, tanto faz de que ponto de vista, tanto faz a ferramenta que a gente usa. Pode ser a astrologia, pode ser a cosmologia maia, pode ser o tarô, pode ser... A gente tem várias ferramentas, ou simplesmente a observação da natureza. É só sentar lá fora e começar a observar como a natureza funciona. Tem muitas coisas que a gente pode usar para a gente entender isso de uma forma mais prática, né? Observação é o que a gente perdeu como hábito. E é isso que eu tenho aprendido a fazer, usando não o calendário gregoriano só, que foi estabelecido a partir de coisas muito... eu vou usar a palavra apenas humanas. E quando eu digo apenas humanas, eu digo no bom sentido e no mau sentido, tá? Usando a luz e a sombra do ser humano, né? Mas ele é um calendário que acabou se desvirtuando dos ciclos naturais do cosmos e da natureza da Terra em si, né? E aí começar a observar isso a partir da astrologia, que sempre me encantou muito, a cosmologia maia, que para mim foi mais encantamento ainda quando eu descobri, e usando isso dentro da natureza, como ela funciona aqui na Terra, que é a estação do ano, para mim começou a fazer muito sentido. Eu não entendo tudo ainda. Eu faço essa mandala desde 2018, 2019, nem lembro bem.
comecei a juntar as coisas, porque para mim faz todo sentido juntar, porque no fim das contas, tudo leva para o mesmo lugar. Tanto faz a religião que a gente segue, a tradição que a gente segue, a língua que a gente fala, o lugar do planeta onde a gente esteja, né? A filosofia de vida que a gente usa, no fim das contas, existem arquétipos que falam da mesma coisa. A essência por trás de tudo é a mesma. E vai desembocar no mesmo lugar, né? Vai convergir para o mesmo lugar. E aí eu comecei a pensar, estudando astrologia e cosmologia maia, elas têm que se casar em algum lugar. E aí eu comecei a juntar elas. Mas precisava ter uma base, né? Aí eu usei a base da vida na Terra, a mais natural possível, que para mim fez todo sentido que fosse a estação do ano. E dali eu comecei a expandir, né? Como eu disse, eu não sei tudo ainda. Eu ainda estou descobrindo o que tudo isso na prática significa e como usar ela de forma prática, na verdade, né? Porque são muitos elementos. É muita coisa, eu sei. E aí as meninas do grupo podem dizer, né, que são muitas informações boiando num mar gigante, assim, e a gente não sabe o que pegar primeiro, né? Então aqui é uma tentativa hoje de trazer o que pode ser o começo, né? Olhado a partir da astrologia, né? Cosmologia maia eu ainda pretendo fazer também, mas da astrologia, que é uma coisa mais presente ainda para todo mundo, né? Então, voltando, como eu disse, as pizzas, as várias fatias, são as casas e as áreas da vida onde as coisas se manifestam. Os signos, então, são energias que falam do momento do tempo, de uma sincronização com o momento do tempo. Cada signo tem afinidade com uma casa. Eu não vou usar a palavra mandala, porque ele não vai mandar sempre na casa que ele tem afinidade. Isso vai depender do mapa individual de cada um. Por exemplo, a mandala pura tem Áries na casa 1, mas o meu mapa pessoal não tem Áries aqui, tem Aquário aqui. Ainda assim, Áries continua, ele está numa outra casa do meu mapa, está na 3, mas ainda assim ele tem afinidade com a minha casa 1. Certo? O que eu quero que vocês entendam hoje é que, na verdade, assim, as coisas acontecem tudo em eixos dentro do nosso mapa e da nossa vida. Então, nós temos eixos da nossa vida que se relacionam sempre, de forma oposta, outra lei hermética, que é a da dualidade. Sempre existem oposições, que num primeiro momento parecem contrárias, né, igual luz e sombra. Mas elas são sempre ligadas. Elas são complementares. E aqui mora uma chave que pode nos ajudar muito, assim, né? A gente pode olhar sempre do ponto de vista de oposição, então elas são contrárias, luz e sombra, parecem contrárias, mas elas se complementam. Se complementam porque uma não existe sem outra. Se não houvesse a escuridão, a sombra, a gente não perceberia que tem luz. E se tudo fosse sempre luz, a gente não perceberia a escuridão. E cada uma tem o seu valor, não existe uma mais e outra menos, uma mais importante e a outra menos, ou uma ruim e uma boa. Cada uma tem o seu valor, cada uma tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. A sombra tem a sua contribuição, tem o bom e o ruim, e a luz tem o bom e o ruim. A questão são os excessos. Quando eu fico só na sombra, eu perco a luz e eu perco a minha vitalidade, a minha saúde. Se eu fico só na luz, eu perco o meu descanso. Eu perco o meu modo sonhar. Eu perco o meu modo interiorizar. Porque a luz mostra as coisas por fora. E quando eu estou no escuro e na sombra, eu acesso dentro. E isso acontece em todas as áreas da vida, em 6 áreas da vida. Aqui, né? Porque são 12 fatias de pizza, que se a gente separar por eixos, nós temos 6 eixos, certo? Então, aqui eu queria trazer, assim, primeiro, a importância de se começar a observar isso
as nossas vidas a partir desses eixos, né? Tudo que tem um maisinho são áreas masculinas e tudo que tem um menos são áreas femininas. De novo, não é porque uma é mais e a outra é menos. Não, são as polaridades. De novo, isso é uma lei hermética da polaridade. O masculino é mais porque vai para fora, o feminino é menos porque ele vem para dentro. E são energias, não são pessoas e não tem nada a ver com gênero, tá? Vejam que é como uma respiração, né? A gente começa aqui, o primeiro signo Áries fala do nosso momento de nascimento, a casa 1 fala do nosso nascimento, né? E Áries vai falar de começos, né? Onde a gente rompe e começa alguma coisa com ímpeto. Para fora é masculino. Aí depois a gente vem para dentro, aí a gente vai para fora, daí a gente entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai e termina entrando de novo, para começar de novo para fora. Então é um eterno respirar de ir e voltar, né? Vamos falar rapidamente então do que significa, do que trata cada eixo, tá? Eixo 1 e 7, então, vamos falar do eu e do outro. Eu como indivíduo e individualidade, e a minha relação com o outro, 1 a 1. Eixo 2 e 8, Touro e Escorpião vão falar de valores, de dinheiro, de recursos, meus e do outro. Eixo 3 e 9, de Gêmeos e de Sagitário, são eixos de comunicação. É onde eu vinculo com o outro através da expressão e da comunicação, do conhecimento, da informação, tá? 4 e 10 é um eixo de estruturação. Isso aqui fala, eu enxergo sempre 4 e 10 como uma árvore. Isso aqui é a casa da família e aqui é o meu lugar no mundo. A raiz da árvore e a copa da árvore com os frutos, o legado. Eu venho de uma raiz e eu deixo um legado para o mundo. Profissão que eu posso exercer no mundo, né? Eixos 5 e 11, de Leão e Aquário, falam de identidade. Quem eu sou, a minha essência, a minha identidade, o eu como centro, e aqui fala da comunidade, do grupo, né? Mas de um determinado grupo do qual eu participo ou do qual eu gostaria de participar. É a tribo da qual a gente faz parte, sabe? E é a nossa contribuição comunitária. Aqui é um lugar onde nós brilhamos, as nossas paixões, os nossos talentos. Aqui nós temos recursos, aqui nós temos talentos. Mas a gente brilha e tem talento por um motivo, que é para contribuir com um grupo determinado, tá? E o eixo 6 e 12 é um eixo de rotina. Rotina aqui e aqui de solução da rotina também, sabe? É o todo. Virgem e Peixes falam muito sobre aperfeiçoamento, técnica, onde eu aperfeiçoo o meu dia a dia, a minha rotina, e aqui é onde eu dissolvo coisas, é onde eu termino, é onde eu me uno ao todo de novo, né? Peixes é o mar, é o simbolismo maior da água, é onde tudo vira mar e se dissolve. E ainda assim, quando a gente pensa em mar, ele é formado de zilhões, trilhões, quatrilhões de gotas. A gente não enxerga a gota, cada gota, né, separadinha, que é o que Virgem faz. Virgem separa as coisinhas nas caixinhas e organiza elas. Mas todas elas juntas formam algo muito maior, né? Aqui também tem o simbolismo, assim, do útero para onde a gente volta antes de nascer de novo. Quando a gente começa a observar por eixos, a gente tem essas questões aqui, que estão aqui mais por dentro da mandala que eu criei aqui. Deixa eu aproximar. Que divide a mandala em quadruplicidade e triplicidade, tá? A gente pode dividir a mandala em grupos de 4 em 4 e de 3 em 3, tá?
As tríades, elas são intenções, eu coloquei, vou colocar assim, tá? Intenções que cada signo tem. O modo como ele age e o que ele busca com a sua ação, tá? Eles são divididos em cardinal, fixo, mutável. Ó, cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. Do que fala isso, né? Cardinal são signos que começam, fixos são signos que fixam, estabilizam movimentos, criam constância, ou seja, tem a intenção de manter tudo estável. E mutável são os signos que mudam, que querem mudança, e mudança aqui no sentido de movimento, de movimentar as coisas. E de mudar o que não serve mais, né? Além disso, nós temos a quadruplicidade, ou os grupos de 4, que daí são os elementos, né? Do que tratam os elementos? É a forma que as tríades fazem as coisas. Nós temos os 4 elementos: fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar e água, fogo, terra, ar e água. Se a gente for olhar a partir do elemento, fogo, nós temos 3 fogo, temos 3 terra, temos 3 águas e temos 3 ar. Se a gente olha a partir da intenção, nós temos 4 sempre. São 4 signos cardinais, 4 fixos e 4 mutáveis. Os 4 cardinais vão começar coisas. São inícios, iniciativas. Eles tomam iniciativa. São os que vão puxar à frente, geralmente. Mas eles têm modos de fazer diferente. Daí entram os elementos. Áries vai fazer do modo fogo, impulsivo, motivacional, ele vai agir para fora. Câncer vai ser emocional. Ele precisa se sente confortável emocionalmente para começar alguma coisa. Libra vai começar falando. O primeiro movimento de Libra é falar, é criar uma conexão através da voz, da expressão com o outro. Criar uma ponte através da palavra, né? Capricórnio vai começar fazendo, ele vai fazer uma ação prática, ele vai criar algo, ele vai estruturar alguma coisa, né? Que é uma palavra capricorniana. E vejam que são sempre opostos complementares, né? Isso nós temos, todo mundo tem isso aqui tudo dentro do seu próprio mapa, tá? Nós nunca temos só o nosso signo solar, onde tem a lua, o ascendente, não sei o que, todo mundo tem a mandala inteira. E isso se manifesta nas áreas da vida onde esses signos vão estar. Onde eu tenho os signos fixos, eu vou pensar em estabilizar, em manter aquilo estável, seguro, constante. Eu quero manter aquilo constante. Touro vai fazer isso de forma material, prática, ligado a algum trabalho, que é muito sobre touro, algum recurso. Leão vai fazer também de forma motivacional, agindo dentro da paixão que ele tem, do talento que ele tem. Escorpião vai estabilizar a emoção, aquela emoção que começou vai ganhar estabilidade aqui. E aí, Aquário vai estabilizar a mente, né? Os mutáveis, como eu disse, eles mudam, eles criam um movimento. Quando algo começa, ela ganha estabilidade, mas ela não vai viver para sempre. A analogia do plantio é muito fácil de entender, né? Eu planto, aquilo enraiza, ganha estabilidade, aí cresce, frutifica, um dia a gente colhe, que é uma coisa de signos mutáveis, o resultado, a gente tem o poder de usar o nosso discernimento para avaliar aquilo, e ver se está bom ou se não está, e perceber o que precisa mudar. Gêmeos vai falar do que precisa mudar na mente, de novas ideias, né? Por isso que Gêmeos é muito curioso. Precisa mudar de ideia. A mente precisa mudar, é onde a gente desenraiza as ideias fixas, e às vezes a gente fica obcecado em alguma coisa, né? Os fixos
muitas vezes ficam obcecados no movimento, né? Mais ainda quando a gente entra naquela zona de conforto, onde a gente fica, e tem tendência a resistir às mudanças. Os mutáveis, eles, para mudar, é 2 palitos, como se diz aqui, né? Gêmeos, então, fala da mente que muda. Virgem vai falar da forma que muda, então Virgem é um signo muito sobre aperfeiçoamento da forma, técnica, especificidade, especialização, aprimoramento, né, da matéria, dos recursos que a gente tem. Por isso Virgem gosta muito de coisas, de elementos, né. Sagitário vai falar da motivação que muda, do fogo que muda, do movimento que muda. É muito sobre fé, ele expande, ele abre, né? O fogo, quando ele cresce e vai lá para cima, ele acaba expandindo e vai para o todo, né? É um signo muito ligado à espiritualidade aqui, sabe? É onde a gente começa a aceitar novas motivações, a perceber que aquilo que a gente começou, o que nos movia antes, e mesmo sobre a nossa própria identidade, muda. Embora a gente tenha uma identidade, essa identidade não é fixa. Sagitário e Capricórnio são ligados ao tempo, onde a gente fica mais velho e ganha experiência, né? Tem o simbolismo das pessoas mais velhas. E aí vem Peixes, que é o signo mutável da água, e muda e dissolve coisas em nós. É o oceano que une tudo, dissolve tudo, a água que dissolve, que limpa e que lava. Existe muito essa sabedoria que existe entre o consciente coletivo, que fala que o mar lava, né? Que o mar limpa, que o mar cura, né? E é exatamente isso. Isso é ligado a Peixes, casa 12, que é onde a gente dissolve o nosso ego, inclusive, dissolve todas as formas e se une ao todo de novo. Onde não existe uma identidade, onde não existe um credo específico, uma identidade específica, um ego específico, uma religião específica, uma forma específica. Tudo se dilui e a gente volta para o grande útero para depois nascer de novo. Uma coisa importante de dizer sobre os eixos aqui é quando a gente tem Sol passando em um lugar, tanto faz qual deles, por exemplo, vamos usar o exemplo que a gente está agora, né? Sol está passando aqui em Escorpião. Sol sempre vai trazer luz, né? Como eu disse, para um lugar. É o dia externo, é onde a gente vê as coisas. Então a gente pode falar de consciência, como eu já disse. Se nós temos Sol iluminando Escorpião, do outro lado, em Touro, nós vamos ter sombra. Então nós vamos falar de novo de dualidade aqui, né? De complementaridade. E de onde a gente percebe luz e sombra dentro de cada eixo. Quando o Sol está em um lado, nós temos a sombra do outro. Assim como quando o Sol estiver em Touro, nós vamos poder perceber a sombra de Touro, que é Escorpião. E nesse momento agora, nós podemos perceber a sombra de Escorpião, que é Touro. Eles agem de formas opostas, dentro da mesma polaridade, então é para dentro, para si, mas de maneiras diferentes. A Terra faz na matéria, na forma. A água dilui, ela une através da água, das emoções. E essas observações a gente pode fazer em todos os eixos. Mas o que eu queria que vocês começassem a observar, principalmente quem acompanha a mandala, é que quando o Sol passa por cada signo desses, o Sol é luz, né? Ele ilumina, é onde a gente enxerga as coisas, ele é o dia, onde a gente percebe, onde a gente atua, onde a gente trabalha, onde a gente pode dizer que tem consciência. Então, quando o Sol passa por cada um desses signos, ele traz consciência sobre o movimento daquele signo, sobre o momento daquele signo. E ele reforça a energia daquele signo. E aí, isso colocado dentro da mandala, nós vamos ver que esses 3 signos que fazem parte de cada estação do ano, eles têm uma razão de ser, de estar ali, né?
Quando a gente olha para as estações do ano, cada estação do ano sempre vai passar por 3 signos. E as estações do ano sempre abrem em signos cardinais, porque eles são de começo. Depois vai vir o signo fixo, que estabiliza a estação, e depois vem o signo mutável, que muda a estação e prepara, abre a próxima. Começa sempre, cada estação, a partir dos solstícios e dos equinócios, né? Os solstícios, inverno e verão, são os momentos de maior luz ou maior sombra. São as polaridades máximas, né, que a gente vive dentro das estações, né? Imaginem essa linha do meio aqui sendo o Equador, né, dividindo o planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul. No norte, o verão acontece em Câncer e o inverno acontece em Capricórnio. O momento de mais luz acontece em Câncer e o momento de mais sombra acontece em Capricórnio. Para quem mora no hemisfério sul, onde eu estou aqui agora, isso é o contrário. O momento de mais sombra acontece em Câncer e mais luz acontece em Capricórnio. De qualquer forma, é aqui que acontecem os solstícios, né? A polaridade máxima. Aqui sendo o Equador, significa que quando o Sol chega aqui, os equinócios acontecem e é onde a gente tem mais equilíbrio, né? Correlacionando isso aqui com o que a gente já viu antes sobre os eixos, que aqui é o eixo do relacionamento e aqui o eixo da estruturação, aqui nós podemos pensar que quando a gente está no momento de mais luz e mais sombra, a gente acessa a nossa raiz, que é ligado à nossa ancestralidade, à nossa casa, o lugar onde a gente nasceu, aqui no hemisfério sul, né, casa 4, onde a gente vai para dentro. E o momento de mais luz é onde a gente vai para fora e vê os frutos que a gente colhe, os frutos que resultaram daquilo que a gente plantou, né? E é onde a gente percebe, quando a gente percebe o fruto que a gente tem para compartilhar, a gente entende o nosso lugar no mundo. Quando nós, como árvores, crescemos e começamos a compartilhar o que a gente tem, nós nos alimentamos dos nossos próprios frutos e o outro se alimenta também. E aí, simbolicamente, a gente percebe qual o nosso legado no mundo, o que a gente veio trazer, né? É um eixo do tempo sendo acessado, toda vez. Já quando a gente está com o Sol perto do Equador, é um momento de mais equilíbrio. Daí o Sol está bem aqui no meio e ele equilibra de forma igual, para cima e para baixo. E isso vai falar dos relacionamentos. Como eu falei, aquele eixo de Libra, né, que põe as coisas nos pratos das balanças, eu coloco de um lado, a vida coloca do outro. E como a vida vai colocar do outro? Através do relacionamento com o outro, através da troca com o outro. Paulo Quintão que fala muito, né, que é na troca com o outro que o giro acontece. E é isso mesmo. Aí quando a gente começa uma estação, né, aqui no hemisfério sul, aqui começa, em Câncer começa o inverno, aqui em Libra primavera, Capricórnio começa o verão e Áries vai começar o outono. Aí vem os signos fixos e estabilizam aquela estação, né? O outono estabilizado em Touro, o inverno estabilizado em Leão, a primavera em Capricórnio, que é onde nós estamos agora, e o verão estabilizado por Aquário. Esse lugar onde estabiliza também a gente pode olhar como o ápice da estação, ele é o meio da estação, onde a gente percebe ela ao máximo, é sobre isso que trata. Aí depois vem os signos que mudam a estação e preparam a próxima, que são Gêmeos para o outono, Virgem para o inverno, Sagitário para a primavera e Peixes para o verão. Hemisfério sul, hemisfério norte, isso é o contrário. E aí vem a mudança. Signos mutáveis sempre vão falar de finalizações, de colheitas. Eu gosto muito daquele ditado que diz assim: plantar é opcional, mas colher é obrigatório. A gente planta mesmo sem estar percebendo. A gente planta mesmo sem ter tido a intenção de plantar, né? Porque a colheita, o resultado sempre vem de uma forma ou de outra. A gente pode não querer olhar, mas em algum momento a vida vai fazer a gente ver. E a gente percebe as colheitas no nosso dia, os resultados no nosso dia a dia, né? E aí quando a gente
para olhar e avaliar os resultados, a gente consegue fazer mudanças, a gente consegue perceber onde mudanças são necessárias. Certo? Então, esse era o objetivo dessa aula de hoje, para a gente. O objetivo principal era a gente começar a entender os eixos e olhar a nossa vida a partir desses eixos, né? E perceber como eles funcionam, qual é o elemento que manda ali, dentro do tempo onde a gente está, dentro da estação que a gente está passando, que nesse caso aqui agora é Libra, é primavera. Então aqui nós estamos com Libra tendo começado, a nossa primavera fala de criar conexão com o outro através do pensamento das ideias, onde a gente vai para fora e começa a se relacionar. Aí a gente estabiliza o emocional a partir dessas trocas. E depois a gente muda a nossa identidade, a nossa motivação a partir disso. A partir do que a gente viveu, dos nossos relacionamentos. E de como essa troca através da conversa, da informação, do conhecimento, mexe no nosso emocional. Né? Muda as coisas também do nosso ponto de vista, né? Sobre nós mesmos. E faz uma conexão com o maior, a gente expande. Sagitário fala muito sobre o estrangeiro, sobre o que vai para além de mim, para longe de mim. E como a gente acessa isso? Através do outro. Tá? Isso foi um exemplo, né? De como eu observo e como eu conduzo, assim, como eu gosto de olhar a mandala, sempre. Certo? Espero que tenha feito sentido. Quem tiver dúvidas, por favor, me chama. E a gente pode esclarecer isso com mais profundidade. Como eu disse, isso é básico. Talvez tenha ficado confuso, mas aí eu sugiro assistir o vídeo de novo e me chamar para conversar, tá? Para quem estiver acompanhando a mandala, começa a observar as estações do ano, o signo que está em vigor naquele momento, que é onde o Sol está passando, e o eixo oposto. Observa o seu mapa natal, para ver de que área da vida estão tratando esses eixos, né, para trazer mais entendimento do que o momento no tempo está trazendo e em que área da vida isso vai se manifestar. Certo? Beijos, obrigada por estarem aqui e até a próxima.